Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além dos agregadores, o podcast está disponível agora no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Quando assestou sua luneta para o céu, derrubou de uma só vez o universo de Aristóteles e Ptolomeu, revolucionando a astronomia. Ele foi Galileu Galilei. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Galileu de Vincenzo Bonalti de Galilei, ou como era mais conhecido, Galileu Galilei, nasceu em Pisa, na Itália, em 15 de fevereiro de 1564. Ele era o filho mais velho de 6 irmãos do habilidoso tocador de alaúde Vincenzo Galilei e de Giulia Amanati, que era de família nobre. Aos 8 anos, a família mudou-se para Florença, recebendo a educação básica dos monges da abadia de Vallombrosa, onde demonstrou grande habilidade em latim e lógica. Em 1581, com 17 anos, Galileu ingressou na Universidade de Pisa, inicialmente para estudar medicina, que era o desejo de seu pai. No entanto, ele logo se interessou por matemática e filosofia natural, que hoje chamamos de física. Durante esse período, começou a estudar por conta própria os trabalhos de Euclides e Arquimedes, 2 grandes matemáticos da antiguidade. Em seguida, abandonou definitivamente o curso de medicina e passou a dedicar-se ao estudo de matemática aplicada. Com 25 anos, foi nomeado professor de matemática da Universidade de Pisa, iniciando aí os primeiros experimentos com queda livre dos corpos, questionando as leis de Aristóteles, que afirmavam que os corpos mais pesados caíam mais rápido que os corpos mais leves. No futuro, esses questionamentos quase lhe custariam a vida em seu julgamento pela Inquisição. Poucos anos depois, começou a lecionar na Universidade de Pádua, onde permaneceu por 18 anos, sendo um período extremamente produtivo em sua carreira científica. Embora fosse devotado católico romano, nunca oficializou seu casamento com Marina Gamba, com quem teve um relacionamento duradouro. Juntos, tiveram 3 filhos, Virgínia, Lívia e Vincenzo Galilei. Como seus filhos nasceram fora de um casamento oficial, Galileu considerou que as meninas jamais conseguiriam se casar e que potencialmente elas seriam pivô de problemas, na forma da necessidade de apoio financeiro contínuo ou de dotes proibitivamente caros, semelhante aos extensos problemas financeiros que Galileu experimentou com 2 de suas irmãs. Logo, sua única alternativa viável era a vida religiosa. As 2 meninas foram aceitas pelo convento de São Mateu, em Arcetri, e permaneceram lá pelo resto de suas vidas. Virgínia recebeu o nome de Maria Celeste ao entrar no convento. Ela morreu em 2 de abril de 1634 e está enterrada com Galileu na Basílica de Santa Cruz. Lívia adotou o nome de Arcângela e viveu doente a maior parte de sua vida. Mais tarde, Vincenzo foi legitimado como herdeiro legal de Galileu e casou-se com Cecilia Bocchineri. Embora ensinasse matemática segundo Euclides, além de arquitetura militar e mecânica aplicada,
repete com a veneração devida as teorias de Aristóteles e afirma-se um fiel discípulo de Ptolomeu, cujo inverossímil sistema explica ano após ano. No entanto, em uma carta endereçada a ninguém menos que Johannes Kepler, Galileu revela que, na realidade, é um admirador de Copérnico. Ele diz em sua carta: "Há muitos anos me converti à doutrina de Copérnico, graças à qual descobri as causas de um grande número de efeitos naturais que não poderiam ser explicados pela hipótese comum. Escrevi a esse respeito várias considerações e refutações que, até o presente, não ousei publicar, temendo ter a sorte do próprio Copérnico, nosso mestre, que, se junto de alguns conseguiu uma glória imortal, por outro lado se expôs ao ridículo e ao desprezo de muitos, pois é grande o número de idiotas. Sem dúvida, tomaria coragem de publicar as minhas reflexões se houvesse muitos homens como você, mas, como há poucos, prefiro esperar para dar esse passo mais tarde." Estranha prudência num homem com o seu temperamento. Por que não se manifesta? Afinal, o sistema de Copérnico, embora encarado com desconfiança, ainda não havia sido condenado pela Igreja. Enquanto isso, embora conheça a verdade, ensina o erro. Porém, embora acredite piamente no heliocentrismo de Copérnico, tem consciência de não possuir ainda as provas experimentais capazes de justificá-lo sem contestação possível. O céu está maravilhosamente claro na manhã do dia 21 de agosto de 1609. Um grupo de homens ricamente trajados, encostados à balaustrada do alto do campanário, estão reunidos em torno do professor Galileu. Um após o outro, olham por uma espécie de cilindro estreito e o que veem faz com que soltem gritos involuntários de admiração. Através da luneta de Galileu, um mundo onde as distâncias ficam miraculosamente reduzidas. Para Galileu, então aos 45 anos, é chegada a hora da glória. Em toda a Veneza não se fala de outra coisa senão da sua luneta. No entanto, é evidente que ainda não tem ideia das descobertas surpreendentes que vai fazer com ela. Não passa por ora de uma curiosidade e, sobretudo, de um engenho de guerra. Os historiadores estão longe de concordar que a descoberta da luneta não é de Galileu. De fato, a luneta já existia antes. Já sabemos que, já em 1590, artesãos holandeses tentaram interessar o público em uma espécie de luneta, munida de duas lentes, uma convexa e outra côncava, e capaz de aumentar até 7 vezes. Em 1609, várias dessas lunetas tinham chegado à Itália. Eram instrumentos grosseiros, montados com lentes utilizadas pelos fabricantes de óculos, que proporcionavam imagens tão turvas que o público e os próprios sábios não se interessaram por elas. Galileu sabia da existência dessas lunetas. Sabia até que, há alguns meses, um viajante estrangeiro pretendia apresentar uma em Pádua. Na realidade, o que Galileu fez foi aperfeiçoar um instrumento já existente, tornando-o capaz de proporcionar uma visão mais clara e de fazer com que os objetos fiquem 30 vezes mais próximos do que o olho nu. Esse instrumento foi fabricado por suas próprias mãos, demonstrando que esse sábio, já um famoso professor, era um genial carpinteiro. Uma certa noite em janeiro de 1610, tem a ideia de assestar o novo instrumento para o céu. Num abrir e fechar de olhos, mergulha de corpo inteiro nas profundezas do universo. Vê estrelas que nunca ninguém viu, percebendo pela primeira vez as diferenças que existem entre as estrelas e os planetas. Segundo ele, as estrelas não têm contornos definidos e circulares. São como chamas, brilham, vibram, cintilam. Já os planetas se apresentam sob a forma de pequenos globos de contornos bem delimitados. Com sua luneta descobre os satélites de Júpiter, se tornando esse um dos momentos mais exultantes de todas as suas observações. À 1h da manhã de 7 de fevereiro de 1610, distingue perto de Júpiter
3 pequenas estrelas muito luminosas dispostas exatamente numa linha reta paralela à eclíptica. Num primeiro momento, não dá muita atenção a elas. Mas, na noite seguinte, volta a observá-las e fica estupefato ao constatar que mudaram de lugar. Compreende então que não se trata de estrelas fixas. Fica impaciente, pois no dia 9 o céu está nublado. No dia 10, vê apenas 2 estrelas, pois a terceira está escondida por Júpiter. Na noite do dia 11, vê 4 estrelas e percebe que aqueles pequenos astros errantes são planetas que giram em torno de Júpiter, como Vênus e Mercúrio giram em torno do Sol. Durante meses, noite após noite, não larga a luneta, anotando cuidadosamente a posição dos 4 satélites. E a conclusão se impõe clara e assombrosa. As observações mostram agora que 4 estrelas errantes giram em torno de Júpiter, como a Lua em torno da Terra, e todas, junto com Júpiter, e num período de 12 anos, em torno do Sol, numa grande revolução. No final de 1610, acesta sua luneta para Vênus e observa fases como as da nossa Lua. Conclui que Vênus gira em torno do Sol, e não o contrário, como acreditava Ptolomeu, e também que os planetas recebiam a luz do Sol e não tinham luz própria. Ele também observou Saturno, mas não conseguiu distinguir o anel que o cercava. Logo surge um aliado forte para Galileu. Trata-se de Kepler, que, segundo a lenda, teria chorado de alegria ao saber das descobertas do italiano. Em breve, Kepler constata com seus próprios olhos, usando também uma luneta, que Júpiter possui 4 luas. E uma ideia une esses 2 astrônomos. Aristóteles e Ptolomeu já passaram para a história. Aos olhos deles, a vitória do heliocentrismo é tão luminosa quanto o Sol ao meio-dia. Mas não se destroem assim 2 pilares da cosmologia antiga e medieval que já duravam centenas de anos. Logo, Galileu passa a ser atacado por suas ideias. Afirmar que a Terra não passa de um planeta como os outros e que está submetida às mesmas leis se trata de um inqualificável crime de lesa Aristóteles. Os sábios logo passam a atacar a luneta, dizendo que ela dá uma visão truncada, já que não podem ser verificadas ao toque, e o tato é o único sentido que temos certeza absoluta. Além disso, seus críticos afirmavam que a Terra não poderia ser móvel por 3 motivos. Primeiro, se a Terra girasse, uma pedra lançada ao ar não cairia no lugar exato de onde partira, pois a Terra teria se deslocado durante a ascensão e a queda da pedra. Segundo, se a Terra girasse, a força centrífuga, segundo Ptolomeu, impeliria no ar ambiente todos os objetos que se encontram na sua superfície, e isso acarretaria um terrível cataclisma. Terceiro, se a Terra girasse, as estrelas fixas não nos apareceriam sempre no mesmo ponto do céu. Para completar esses argumentos irrefutáveis, os sábios diziam que se a Terra girasse, nós não deixaríamos de perceber isso, pois iríamos senti-la mover-se embaixo de nossos pés, o que seria muito desagradável. Apesar dessas críticas, Galileu continua a defender seu ponto de vista com grande obstinação. Ele se defende argumentando, entre outras coisas, que é normal que não sintamos a Terra se mexer sob nossos pés. Basta ver o que acontece num barco. Quando navega em linha reta e a uma velocidade uniforme, não o sentimos se mexer. E se fizermos uma pedra cair do alto do mastro, ela tombará aos pés desse mesmo mastro. Com esses argumentos, Galileu enfurece ainda mais seus adversários. Até a toda poderosa igreja fica na incerteza. Eles inclusive o recebem em Roma e Galileu tem a certeza de que os melhores astrônomos jesuítas irão abandonar Ptolomeu. Em 2 de junho de 1612, Galileu escreve uma carta a um amigo, Maffeo Barberini, que viria a ser no futuro o Papa Urbano VIII, informando ter visto manchas escuras no Sol,
observando que elas mudavam de lugar. Isso é grave, muito grave. Depois das montanhas da Lua provarem que ela não é um astro perfeito, agora ele põe em dúvida a imutabilidade do Sol, esse astro tão brilhante, tão puro e do qual provém toda a vida que há sobre a Terra? Com todas essas descobertas e outras polêmicas, não se trata mais de saber se a Terra é ou não móvel, se está ou não no centro do universo, e sim se as descobertas de Galileu contradizem ou não as sagradas escrituras. Galileu, obstinado como era, não dá o braço a torcer nem quando os amigos o avisam que suas falas e textos são temerários, e nem quando o embaixador do Grão-Duque de Florença o previne sobre o que está por vir. Será tudo ou nada. Em 24 de fevereiro de 1616, após 4 anos de deliberações, os teólogos do Todo-Poderoso Santo Ofício declaram um absurdo e uma heresia dizer que o Sol está no centro do mundo e que a Terra gira sobre si mesma. A sentença de condenação é lavrada em 3 de março. A coisa ainda não é tão grave, pois Galileu não é citado nominalmente, mas o livro de Copérnico é retirado de circulação a fim de ser corrigido. Mal as primeiras estrelas aparecem, noite após noite, Galileu passa a prescrutar o céu. Sua exaltação é tal que ele assenta a luneta em todas as direções, como se quisesse ver tudo ao mesmo tempo, como uma criança na manhã de Natal abrindo seus presentes. Quando observa a lua, diz: "Que espetáculo emocionante e maravilhoso ver a lua! Distante de nós, uns 60 raios terrestres, aproximar-se a tal ponto que dá a impressão de estar a apenas 2 raios de distância. Seu diâmetro nos parece quase 30 vezes maior que o visto a olho nu." Depois disso, aperfeiçoou as lentes e mudou-lhes a disposição. No dia 14 de abril de 1611, é recebido como celebridade no Palácio de Cese, em Roma, pelo dono da casa, Frederico Cese, segundo Marquês de Monticelli e fundador, 8 anos antes, da célebre Academia de Linces. Galileu havia vindo a Roma para impor suas ideias e, nessa noite memorável, a luneta recebe, pela primeira vez, o nome bem mais ambicioso de telescópio. 11 meses depois, Galileu é admitido oficialmente na academia, que não era uma academia de ciências tradicional. Era uma academia de combate, composta apenas por membros que tinham o objetivo de lutar de todas as maneiras para impor ao mundo erudito, entrincheirado atrás de antigas certezas, a luz dos novos tempos. Portanto, ninguém melhor que Galileu deveria compor seus quadros. Pouco depois desse célebre jantar, Galileu é recebido pelo Papa Paulo V, que avança para ele e o impede de se ajoelhar. Fica hospedado na Embaixada de Florença, onde por todo lado o acolhem com entusiasmo. Galileu está exultante, pois nessa mesma época havia recebido uma carta do secretário do Grão-Duque de Toscana, que afirmava que, abre aspas, tinha ido visitar os padres jesuítas e conversou demoradamente com o padre Clávius e 2 outros sacerdotes, e constatou que os padres haviam finalmente reconhecido a existência dos 2 novos planetas chamados Medicianos, pois havia 2 meses que estavam observando e suas conclusões se coadunavam com as suas. Fecha aspas. Deslumbrado com todas as honrarias, Galileu não percebe que está vivendo o famoso período de calma antes da tempestade, pois alguns teólogos não recuarão por nada a fim de complicar a vida do herege Galileu. A ponta de lança é constituída pelos dominicanos. Os padres passam a atacar fortemente Galileu em seus sermões para igrejas lotadas. Em um desses sermões, o padre Catini usa um detestável jogo de palavras para atacar Galileu. Diz ele em seu sermão, citando Lucas: "Que pretendeis vislumbrar no céu? Diz que a matemática é um instrumento do diabo e que os matemáticos deveriam ser todos banidos dos estados cristãos."
Galileu, apesar das investidas, evita uma ruptura com a Igreja e a ciência. Respeita as Escrituras, mas, em sua opinião, a Bíblia não é um livro científico. Acredita que, se insistirem nas teses antigas, irão se destruir e ficarão desacreditados no dia em que, enfim, a verdade triunfar. Nessa época de muito fanatismo, de nada adiantam os argumentos de Galileu. Não adianta os amigos chamarem suas afirmações de temerárias. Nem o embaixador do Duque de Florença consegue fazê-lo voltar atrás. Com isso, no dia 26 de fevereiro de 1616, o cardeal Bellarmine recebe Galileu na presença do comissário-geral do Santo Ofício, que solenemente lhe dá a ordem de pôr de lado as suas opiniões e nunca mais ensinar a doutrina de Copérnico e nem sequer falar dela. Diante de um adversário tão poderoso, Galileu não tem outra opção senão se calar. Apesar disso, ainda é recebido de forma amistosa pelo Papa. Mas isso não o torna menos ameaçado pela Inquisição. Em 1623, Maffeo Barberini, seu amigo, é eleito Papa com o nome Urbano VIII, e Galileu renova suas esperanças de que, com um amigo Papa, as coisas poderiam mudar. Depois de recuperado de uma longa enfermidade, Galileu corre a Roma para visitar o novo pontífice em uma verdadeira lua de mel, pois em 1 mês e meio é recebido nada menos que 6 vezes pelo Santo Padre, cada vez com mais demonstrações de amizade. Em 1624, Galileu resolve escrever um livro em forma de diálogo com a intenção de reavivar a discussão, expondo de maneira mais viva possível as teses de Copérnico. E pretende fazer isso com a aprovação da Igreja. O livro retrata o diálogo entre 2 de seus amigos, Salviati e Sagredo, além de um imaginário seguidor de Aristóteles chamado na obra de Simplício. Os 3 discutirão em 4 dias o heliocentrismo, estudando os prós e os contras da tese. Simplício apresenta-se frequentemente como um partidário incondicional de Aristóteles, ridículo e fanático. No livro, Aristóteles mais uma vez é acusado e Galileu destrói suas argumentações. Salviati, que é o porta-voz de Galileu na obra, afirma que todas as alterações que observamos na Terra se encontram também no espaço e que, se Aristóteles não as viu, foi devido à distância. Cita como exemplo os cometas, as estrelas novas, as manchas solares e garante que, se Aristóteles tivesse podido observar esses fenômenos, teria modificado suas teorias. O livro, de fato, é a obra-prima de Galileu, um livro brilhante e profético, recheado de ironia, que faz seus adversários transbordarem de ódio. Galileu acredita que com essa obra irá impor suas opiniões e, ao mesmo tempo, auxiliará a tirar a Igreja do atoleiro em que mergulhou. Em 1630, vai a Roma submeter seu manuscrito à aprovação. Vai também falar com o Papa, que impõe ao livro o título Diálogo sobre 2 grandes sistemas do mundo. Tudo caminha bem, e assim que regressa à sua casa, recebe de volta o manuscrito, lido e aprovado. São sugeridas apenas algumas alterações, das quais se encarrega o inquisidor de Florença, que, por ser amigo de Galileu, procura reduzi-las ao mínimo. Assim, o livro pode ser publicado em 1632. O Papa, amigo de Galileu, não teve tempo de ler o manuscrito, mas estava convencido de que Galileu, fiel à promessa que lhe havia feito de forma reiterada, apresentaria as teses de Copérnico como uma hipótese de trabalho, analisando os 2 sistemas sem tomar partido. Porém, os inimigos de Galileu mostraram ao Papa que a coisa não era bem assim, que os 2 compadres, Salviati e Sagredo, fazem triunfar Copérnico e que Simplício, que deveria defender Aristóteles, é apresentado como um pedante e um idiota. Não bastasse isso, os adversários de Galileu sugerem ao Papa, que tinha um temperamento bastante instável, que o personagem Simplício seria ele, o sumo pontífice. Urbano VIII fica furioso por ter sido ridicularizado e pede novo exame do livro.
Em 25 de setembro de 1632, o exame foi declarado negativo e Galileu é intimado a viajar a Roma para ficar à disposição do comissário-geral do Santo Ofício. Desde 1617, Galileu sofre de dores intoleráveis nas articulações, febre, ciática, fortes dores nos olhos, que seriam o prenúncio de uma cegueira, além de uma hérnia e de hemorroidas. Com isso, atrasou sua viagem a Roma, que, mesmo com todos esses problemas, ameaçava Galileu de ser levado acorrentado para o cárcere romano à força. Fez uma horrível viagem, tendo saído de Florença em 20 de janeiro de 1633, e antes de sua chegada é obrigado a permanecer 40 dias em uma cidade próxima a Roma por causa da peste. Lá chegando, é autorizado a ficar hospedado na Embaixada de Florença, onde fica 2 meses sem ter notícias de seu caso. O primeiro interrogatório acontece apenas em 12 de abril. Em 30 de abril, em outra audiência, Galileu se humilha a ponto de afirmar que, abre aspas, errou e se deixou levar demasiado longe, descobrindo em proposições falsas engenhosa aparência de probabilidade. Fecha aspas. De nada adianta a sua argumentação. Em 22 de junho, é convocado uma última vez para ouvir sua sentença. Com fortes dores nas articulações, ajoelha-se diante dos juízes e, com a mão direita no Evangelho, lê com voz trêmula a fórmula da abjuração. De coração sincero e em plena boa-fé, abjuro, amaldiçoo e detesto os supracitados erros e heresias. A seguir, jura nunca mais cair nos mesmos erros e denunciar todos os que ensinarem as teses incriminadas. Há uma lenda que diz que, ao se levantar, após essa suprema humilhação, Galileu teria dito, e no entanto ela gira, referindo-se à Terra, mas isso não deve ser verdadeiro, pois se tivesse sido escutada pelos juízes, teria sido o suficiente para ele ser encarcerado em uma masmorra para o resto de sua vida, o que Galileu temia desde o início do julgamento. Dali ele sequer é preso, e é encaminhado de volta aos seus aposentos na Embaixada de Florença. Com isso, fica demonstrada a magnanimidade do sumo pontífice, que na realidade era a sua intenção. Para saber todos os detalhes do julgamento de Galileu, ouça os episódios 76 a 79. Pouco tempo depois, ele consegue autorização para ir morar em Siena, no palácio de um amigo, o arcebispo Piccolomini. Permanece lá por 6 meses e, em 1º de dezembro de 1633, pôde voltar à sua amada casa de campo em Arcetri. Porém, não pode sair de casa nem receber quem ele quiser. Somente em 1639 instalou-se em sua casa um jovem florentino, Vincenzio Viviani, que irá ficar com ele até a sua morte, tornando-se seu secretário e seu biógrafo. Apesar de seu isolamento e de seus sofrimentos com as dores, ele não é um homem acabado. Uma vez superado o choque da condenação, sua vitalidade volta intacta. Sofre dia e noite, mas continua a trabalhar com o mesmo empenho, ditando horas a fio para que seu secretário escrevesse e revolucionando uma vez mais a ciência e seu tempo. Nessa época, ele tem a ideia de utilizar os eclipses das luas de Júpiter para determinar a longitude, método complicado e que exige sólidos conhecimentos de astronomia. Porém, ele é o único a fornecer a longitude exata até aparecer no século XVIII os cronômetros de precisão. Em uma carta ao amigo Hélio Deodati, já no fim de sua vida, ele afirma que estava de novo em uma condição física bastante medíocre. Monsenhor, diz ele, Galileu, vosso bom amigo e criado, há 1 mês está irremediavelmente cego. Imaginai, pois, qual será a minha tristeza, quando penso que o céu e este mundo e este universo, que com minhas maravilhosas observações e as minhas evidentes demonstrações aumentei 100 e 1000 vezes mais do que podiam ver os sábios de todos os séculos passados, estão agora, para mim,
diminuídos e limitados a ponto de ocuparem apenas o espaço de minha pessoa. Sim, Galileu, o homem que observou o céu com obstinação e fez fantásticas descobertas com seu telescópio, estava cego. No começo de novembro de 1641, cai de cama para não mais se levantar. Tem febre e sofre de insuportáveis palpitações cardíacas. Morre suavemente em 8 de janeiro de 1642, pouco menos de um ano antes do nascimento de outro gênio que iria revolucionar a física e a astronomia, Isaac Newton. No futuro, Newton dirá pensando em Galileu e Kepler: se pude ver longe, foi porque subi em ombros de gigantes. Não percam mais novo conteúdo exclusivo para apoiadores de astronomia e astronáutica e que trata do significado do nome das estrelas mais brilhantes de cada uma das constelações zodiacais. Você gostaria de saber o significado da estrela principal de seu signo? Então apoie a Astronomia e Astronáutica e tenha acesso a esse post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.